Amém? Eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Livro de Marcos, capítulo 8. E aí eu faço a minha pergunta de sempre: quantos aqui trouxeram a sua Bíblia de papel? Amém? Vamos todos os domingos trazer a nossa Bíblia de papel para que nós possamos nos concentrar na palavra. Meu telefone já está em modo avião. Obrigado. Para que a gente, de fato, mergulhe nas Escrituras e naquilo que Deus tem para nós. Às vezes no telefone, na palma das nossas mãos, a gente tem tudo tão fácil. E aí é tão difícil a gente desapegar, né? Eu estou com o meu telefone com a bateria já pedindo socorro e eu fico desesperado porque toda vez eu preciso ficar arrumando lugar para carregar o telefone. Ele estava ali carregando, porque eu boto para carregar de noite, de manhã, dá um pouquinho, ele já está descarregado de novo. E como a gente fica preso ao telefone, né? Como a gente não consegue fazer nada. Tudo tem no telefone, né? É nossos dados bancários, é tudo. E a gente precisa ter o compromisso de, pelo menos nos momentos em que nós estamos nos dedicando ao Senhor, de realmente nos ligarmos nele. Amém? Amém, gente? Ficar ligado no Senhor. Ficar ligado naquilo que Ele tem para falar com a gente. E nessa manhã eu quero falar com vocês a respeito de renúncia. Eu quero falar a respeito da nossa vida com Cristo. Quem me acompanha nas redes sociais, essa semana, se eu não me engano, na sexta-feira, eu compartilhei um texto que estava queimando ao meu coração a respeito de vivermos uma vida de renúncia. A gente precisa entender que a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus, ela vai exigir renúncia. Caminhar no Evangelho não é fácil. Na verdade, não é para ser fácil. Se às vezes caminhar no Evangelho tem sido fácil demais para você, talvez você não esteja vivendo o Evangelho. Se você não tem matado a sua carne, se você não tem matado os seus próprios prazeres, se você ainda tem vivido com os seus velhos hábitos e velhos costumes, eu sinto dizer que você ainda não tem vivido o verdadeiro Evangelho. E eu quero ler com você o texto que fala sobre isso. Livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31. O texto começa assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. E então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas
dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra, Senhor, nos confronta com a verdade. Verdade essa que liberta. Senhor, em nome de Jesus, fala com a gente nessa manhã. Sejamos profundamente ministrados pela Tua palavra. Esse é o nosso clamor nessa manhã. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, o texto que a gente acabou de ler relata um dos textos, para mim, mais profundos quando fala sobre viver uma vida com Cristo. E por que ele ministra tanto ao meu coração? Porque ele traz para a gente algumas verdades que nós precisamos observar. O início do texto, no versículo 31, vai dizer que Jesus está ensinando aqueles homens o que aconteceria com ele. Você pensa que você tem o seu mestre, que você tem o seu mentor, que você tem ali Jesus, aqueles homens tinham Jesus. E aí, Jesus fala: olha, eu preciso morrer. Eu preciso sofrer. Eu preciso ser rejeitado. Eu preciso abrir mão de muitas coisas. Mas vocês precisam saber que mesmo sofrendo tudo que eu sofri, mesmo passando tudo que eu passei, depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. E aí entra Pedro. Eu costumo dizer que Pedro é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele reflete, muitas das vezes, quem somos antes de nos convertermos. Porque, como eu digo sempre, não existe signo gospel, amém? Não existe temperamento sanguíneo de Pedro. Existe o nosso temperamento transformado pelo Espírito Santo. Amém? Amém, gente? Então vamos erradicar essas postagens aí de temperamento. Porque o nosso temperamento é transformado quando vivemos uma vida com Jesus Cristo. Então não vem querer falar do seu jeito não, porque você é sanguíneo, porque você é mais de Cristo do que sanguíneo, ou deveria ser. Você precisa ser mais de Cristo do que melancólico, ou deveria ser. E Pedro chama Jesus num canto e fala assim, repreendendo, o texto vai dizer que Pedro o repreendeu, começou a repreendê-lo. E a resposta de Jesus na minha versão NVI vai dizer: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Quando você vai estudar esse versículo, quando você vai estudar esse texto, você vai ver que esse para trás de mim, Satanás,
é uma referência, não que Pedro seja necessariamente Satanás, mas nós sabemos que o dever de Satanás, o trabalho dele é ser oposição a Cristo, amém? Então o que Pedro está exercendo ali é o trabalho de Satanás. E quando Jesus está dizendo para ele, para trás de mim, quantos aqui lembram quando Jesus diz, aquele que vier após mim, carregue a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo para Pedro é, para de ser opositor e vem para trás de mim, me siga. E o que Cristo está dizendo para nós nessa manhã é, pare de ser opositor àquilo que Deus já determinou sobre as nossas vidas e siga-o. Por isso que nessa manhã nós estamos falando a respeito de renúncia, porque não é possível seguirmos ao Senhor se nós não estivermos dispostos a viver uma vida de renúncia. Não tem como nós querermos viver no céu sem abrir mão das coisas que a carne e a terra e esse mundo nos oferece. A conta não fecha, não dá para você viver e se deleitar nos prazeres desse mundo, voltado e tentar achar que a sua vida está sendo uma vida que é voltada para Deus. A conta não fecha. Porque, como diz o texto, todos nós precisamos carregar uma cruz. E eu não estou aqui para dizer para você qual é a cruz que você precisa carregar. Eu não estou aqui para dizer qual é o espinho da carne que você tem. Eu não estou aqui para revelar a você aquilo que você precisa renunciar, aquilo que você precisa abrir mão. Porque eu creio que o mesmo Espírito que fala comigo, Ele fala com você. E eu não estou aqui para adivinhar aquilo que Cristo deseja que você renuncie essa manhã. Mas eu estou aqui para te dizer que nós precisamos viver uma vida de renúncia. Nós precisamos viver uma vida em que nós abrimos mão da nossa própria vontade. Nós precisamos viver uma vida que nós abrimos mão dos nossos próprios desejos, das nossas próprias convicções, das nossas próprias verdades, para que possamos de fato viver uma vida conforme Cristo tem planejado para nós. No livro de Mateus, capítulo 26, verso 39, Jesus fala no momento em que Ele está sendo crucificado, no momento de dor, no momento em que tudo não estava legal. No momento em que ele teria que abrir mão da sua própria carne, Ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Sabe o que se ensina para a gente? É que os filhos de Deus se submetem à vontade do Pai, e não às suas próprias vontades, não às suas próprias convicções, não sobre os seus próprios desejos. Viver uma vida com Cristo envolve abrir mão da nossa própria vontade. E eu preciso te falar e te dar um exemplo. Às vezes a gente espiritualiza demais as coisas. Às vezes a gente acha que Cristo vai se materializar, e glória a Deus quando Ele faz, e quando, assim como Ele fez com Paulo, que Paulo era um opositor, um perseguidor, e Ele se revela a Paulo, e ali Paulo tem uma mudança de vida. Tomara que aconteça isso com a gente, mas deixa eu te dizer, se isso não acontecer, as suas renúncias, elas são muito mais naturais do que espirituais no primeiro momento. Ontem a gente passou o sábado inteiro aqui na igreja com alguns irmãos queridos. Eu cheguei em casa, fui dormir, e vocês sabem que eu me mudei há um tempo, tem 2 meses já, indo para o 3º mês, e a gente ainda não tem cortina em casa, então a gente acaba acordando mais cedo. Aí eu falo assim, pastor, você tem que instalar as cortinas da tua casa, ficou aqui o sábado inteiro na igreja, não instalou a cortina da sua casa. Deixa eu te dizer, não dá para ser uma cortina como é a cortina que você prende ali na parede. É uma cortina que precisa ser uma cortina de teto. É uma cortina que minha esposa tentou me explicar, mas eu não entendi. E que a gente precisou mandar fazer pela altura. Então,
ela não está pronta ainda. Então não fale que assim, pastor está cuidando da igreja, pastor o tempo inteiro da igreja, está cuidando de casa. Eu não cuidei de casa esse sábado com a cortina, porque não tem cortina ainda, amém? Que aí eu sei, que todo mundo assim, pastor, tem que botar a cortina na tua casa. Eu vou botar, porque eu mesmo acordo cedo. Mas por que eu falei disso? Sobre renúncia. E aí eu acordei 5 horas da manhã, terminei de acertar o sermão de hoje, e a minha vontade era sinceramente de não voltar a dormir, porque eu não conseguiria, mas de pegar o telefone, de ficar passando o Instagram, ou de assistir um filme, ou de assistir alguma coisa. Arthur não tinha acordado ainda, Arthur acordou um pouco depois, milagre. E eu senti o desejo de falar assim, não, você vai pregar sobre renúncia. E quando a gente fala sobre renúncia natural, aquilo que os nossos olhos veem, é importante a gente tomar uma atitude. E eu pensei, o que eu preciso renunciar essa manhã e o que eu preciso fazer por essa renúncia, em nome dessa renúncia. E aí eu fui, renunciei à vontade de ficar na cama, renunciei à preguiça de ficar descansando e relaxado, e eu decidi cuidar do meu corpo. Fui correr na praia de Itacoatiara, 3 quilômetros, de manhã cedinho, porque eu entendo que se eu quero viver uma disciplina espiritual, ela vai começar por uma disciplina natural, amém? Coisas que você quer ser disciplinado espiritualmente, você precisa começar essa disciplina natural. Faça até que se torne uma realidade na sua vida, para que aquilo que é espiritual, você esteja já fortalecido. Comece a renunciar aquilo que é natural. Eu estou começando hoje um propósito de renúncia. A minha intenção, e eu pensei em não compartilhar com a igreja, mas decidi compartilhar, porque quando você compartilha um compromisso público, você se responsabiliza muito mais do que se você não fala nada. Eu decidi que de hoje até o final do ano, eu vou me abster totalmente de açúcar, de doce. Por que isso? Porque para mim é muito difícil renunciar a açúcar. Quem me conhece sabe, eu sou uma formiga. Tem doce, eu já estou querendo, todo tipo de doce, e eu sempre brinco. O doce que eu gosto não é um doce refinado, eu gosto de jujuba, eu gosto de paçoca, eu gosto de tudo aquilo que entope a veia e te mata, é isso que eu gosto. Renúncia. Renunciar aquilo que é natural, para me preparar para aquilo que é espiritual, e para as renúncias que eu vou precisar fazer. Porque você concorda comigo que o jejum nada mais é do que alimentar o nosso espírito e matar a nossa carne? Então eu preciso começar naturalmente a tirar as coisas da carne e ir fortalecendo o meu espírito. Talvez nessa manhã você precisa sair daqui renunciando a algo. Talvez você precise nessa manhã tomar a decisão de abrir mão de algo. Eu gosto muito da pastora Valnice Milhones, e ela fala a respeito, ela entendeu em Deus que ela foi chamada para o celibato, e ela fala que no início ela pegava ali em termos de controle e domínio próprio, e ela tinha ali um pedaço de chocolate, de barra de chocolate, e ela falava, eu estou matando a minha carne, embora eu possa, eu não vou fazer, porque eu quero abrir mão dos desejos da minha carne, para começar a fazer o desejo de Cristo. Então talvez você nessa manhã, precise entrar num propósito de oração junto comigo, de renúncia, porque não adianta a gente querer viver tudo o que Deus tem planejado para nós, se nós não estamos dispostos a abrir mão de tudo, para viver o que Ele tem disposto para nós. Viver com Cristo é conhecer e praticar a vontade de Deus.
Tem muita gente que começa a caminhar no Evangelho na expectativa de se beneficiar com o Evangelho. Sim ou não? Aquelas multidões que caminhavam com Jesus, eles queriam muito mais naquilo que Cristo podia fazer, nos benefícios que Jesus poderia operar, do que no próprio Cristo. Eles estavam de olho na cura, eles estavam de olho nas manifestações de poder, eles tinham uma expectativa daquilo que Cristo poderia fazer, mas eles não reconheciam que o maior benefício que eles poderiam ter já ia acontecer, que é a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Você acha que você precisa de mais alguma coisa nesse mundo? Deixa eu te falar. Tudo o que você precisa, você já teve. A remissão dos seus pecados, através do sacrifício de Jesus na cruz. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos viver uma vida miserável. Deus nos livre de viver uma vida miserável, porque a palavra de Deus também diz que nós viveremos o melhor dessa terra, e eu declaro que viveremos o melhor dessa terra, amém? Mas nós viveremos o melhor dessa terra, apontando para o melhor que há no mundo espiritual, que é uma vida eterna com Cristo. A eternidade, ela não pode ser apagada por nenhum benefício natural, por nenhum benefício terreno. Mas nós precisamos olhar para o Evangelho hoje e nos preparar para aquilo que o céu nos espera. Por isso que nós precisamos viver uma vida de renúncia. Porque a vida de renúncia nos faz renunciar aquilo que a nossa carne quer, aquilo que os nossos desejos mundanos querem, e começamos a olhar e apontar para aquilo que Cristo quer de nós. Por isso que ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida tem que perder. Se você quiser entrar na eternidade, é hoje, aqui na terra, que você precisa abrir mão da sua vida. Carregue a sua cruz. Crucifique o seu velho homem. Crucifique os seus velhos desejos. Eu costumo dizer, e eu amo, conversar com novos convertidos. Porque mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as batalhas, de você ficar naquela batalha entre o velho homem e o novo homem que Cristo tem preparado para nós, ainda assim, um novo convertido quer viver algo novo no Senhor. Por isso que o texto, a palavra de Deus vai dizer: precisamos sempre estar apaixonados por Cristo. Nós precisamos constantemente voltar ao primeiro amor. A gente precisa crucificar a nossa carne. Gálatas 5:24 vai dizer: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Uma vida com Cristo não reflete a nossa vida sem Cristo, que vivíamos antes de entregarmos a Ele. Mudanças de convicções, mudanças de pensamento, um estilo de vida novo. Eis que tudo se fez novo. E nós não podemos aguardar o novo de Deus, vivendo como se fôssemos velhos homens. Esteja disposto a renunciar para começar a ver o novo de Deus vindo sobre a sua vida. Existem promessas do Senhor que só se cumprirão quando estivermos dispostos a abrir mão daquilo que vivíamos anteriormente. Quando ainda estávamos no engano, quando ainda não conhecíamos a verdade, quando ainda o Senhor não tinha ministrado ao nosso coração.
E talvez nessa manhã você precise dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele transforme aquilo que precisa ser transformado. Porque eu sempre fui assim. Porque desde pequeno eu sou desse jeito. O Senhor deseja quebrar convicções. O Senhor deseja quebrar estilos de vida que antes tínhamos. E eu preciso te dizer que o Senhor honra quando estamos dispostos a abrir mão daquilo que vivíamos antes. Às vezes coisas que são tão pequenas, coisas que são tão insignificantes aos olhos do Pai, e que para nós é tão grandioso. E o medo de perder, de abrir mão daquilo que à nossa vista é maravilhoso, é tremendo, nos impede de viver exatamente aquilo que Deus tem planejado para nós. E nós precisamos estar abertos a isso. E eu te pergunto, nessa manhã, será que você tem carregado a sua cruz? Será que você tem carregado a cruz que Cristo determinou para você? Ou será que você tem carregado fardos que Cristo nunca mandou você carregar? Porque existe algo também da nossa caminhada com Deus que a gente precisa entender, é que existe uma medida certa da cruz que nós precisamos carregar. Existe a medida exata. Talvez se o fardo esteja pesado demais, você esteja carregando coisas que Cristo não mandou você carregar, porque você ainda não abriu mão daquilo que você vivia antes. Eu não sei se você já conversou com pessoas que, mesmo caminhando com Cristo, tornam tudo tão difícil, torna tudo tão complicado, tudo tão intenso. E você olha e fala assim: Cristo tem poder para mudar isso. Cristo tem total liberdade para mudar isso. Mas será que temos dado liberdade para Cristo? Será que temos dado liberdade para Cristo mudar aquilo que precisamos mudar? Mas as mudanças que precisamos viver no Senhor, elas vão começar com decisões nossas. Decisões, às vezes, como eu disse, que serão naturais, não espirituais. Abrir mão de coisas que naturalmente não fazem mal algum, mas que espiritualmente estão matando a sua vida com Deus. Às vezes, você precisa renunciar às músicas que você escuta. Às vezes você precisa renunciar a relacionamentos que você tem. Às vezes a renúncia que você precisa fazer é nos pensamentos que você tem, porque a palavra lá do Senhor em Jeremias tem uma bronca do Senhor dizendo: ei, sou eu quem sei os pensamentos que tenho sobre vós. E às vezes você tem impedido Cristo de fazer você romper, porque os pensamentos que você tem sobre você são ainda os pensamentos que você tinha quando você ainda não se encontrou com Cristo, não tinha se encontrado com Cristo. Então você ainda carrega as dores e as mazelas que você carregou quando era criança, e Cristo está dizendo: ei, eu quero limpar você, eu quero tirar esse fardo sobre você e quero escrever uma nova história para você. Tem alguém para dar amém nisso? De que Cristo deseja dar uma nova história para você, longe dos seus velhos traumas, longe dos seus velhos hábitos. O Evangelho, ele não é um Evangelho que é pesado, ele é um Evangelho que nos leva a uma renúncia, e essa renúncia nos liberta. E quando eu falo de peso, eu não estou falando de renúncia, mas eu estou falando de ser algo impossível de se manter firme. O problema é que quando nós não permanecemos firmes no Evangelho,
É porque nós não abrimos mão ainda das nossas próprias convicções, dos nossos próprios valores, das nossas próprias crenças. Tem gente que se converte e fala: mas eu tenho relações sexuais com o meu namorado, com a minha namorada. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se você não está disposto a viver uma vida de santidade, esteja disposto a abrir mão do relacionamento. Esteja disposto a abrir mão daquilo que te afasta da presença de Deus. Pecado não se negocia, pecado se abre mão. A palavra de Deus diz: se o seu braço te faz pecar, é o quê? Faz carinho nele? Fica perto? O que a palavra de Deus fala? Corta, atira. O que tem ainda para ser arrancado das nossas vidas? Quais são os pesos que ainda carregamos, que Cristo não quer que carreguemos mais? Como eu disse, aqueles que querem se converter a Cristo sem cruz, não permanecem no Senhor. Porque, como eu falei, alguns seguiam Jesus por interesse, por benefício, por aquilo que poderia ganhar. Mas quando a conversão, ela vem com a cruz de Cristo, a gente entende o propósito da vinda de Jesus aqui na terra e paramos de viver como vivíamos e começamos a viver da forma como Ele planejou que vivêssemos. Toda conversão verdadeira aponta para a cruz. A cruz é o lugar onde nós morremos e Cristo começa a viver em nós. Uma outra mentira que nós acreditamos quando falamos a respeito de renúncia é que a nossa luta é contra o diabo. Tem muita gente dando autoridade demais para o diabo e se esquece que no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo já está derrotado. O que ainda não está derrotado é a nossa carne. Então a nossa luta é contra nós mesmos. É contra as nossas próprias convicções. É contra a nossa própria carne, é contra o nosso próprio orgulho, é contra a nossa própria vontade. O texto que lemos em Mateus 16, 24 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora preste atenção em algo. Nós não podemos negar a nós mesmos por nós mesmos. Porque quando nós nos negamos por nós mesmos, o foco continua sendo a gente. Lá em Romanos vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por que isso? Porque toda vez que o meu foco está no lugar errado, eu acabo fazendo aquilo onde está o meu foco e não naquilo que eu deveria fazer. Se o foco da minha vida está em deixar de fazer algo, eu sempre vou fazer aquilo que eu estou tentando deixar de fazer. Mas toda vez que o meu foco está em Cristo, eu começo a fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Então coloque o seu foco em Cristo. Tire o foco de você. Pergunte para Deus o que Ele quer que você faça. E pare de se perguntar o que eu quero que eu faça. Porque muito provavelmente aquilo que queremos fazer é diferente daquilo que Cristo quer que façamos. Tem um livro muito interessante que eu nunca li, mas tenho vontade de ler, que é seguindo no seu lugar o que Jesus faria, algo assim.
Como é? Em seus passos, o que faria Jesus? Eu quero ler esse livro. Porque eu quero pensar, eu acredito que o texto o livro vai falar sobre isso, sobre a minha confusão de mente, sobre aquilo que eu faço. O que Jesus faria? Eu quero viver aquilo que Ele faria. Eu não quero mais viver dentro das minhas convicções. A gente precisa entender que negar a si mesmo não é autopunição e nem vaidade espiritual, porque é verdadeira negação. O verdadeiro negar-se a si mesmo começa quando nós olhamos para Jesus e Jesus nos aponta para aquilo que precisamos negar. Porque quando negamos aquilo que queremos negar, negamos por nós mesmos. E às vezes aquilo que negamos por nós mesmos não é aquilo que Cristo quer que neguemos. E por negar aquilo diferente do que Cristo quer que neguemos, às vezes a caminhada cristã vai ser difícil demais. Vai ser pesada demais. Por isso que uma vida de renúncia aponta para a cruz. Uma vida de renúncia aponta para o sacrifício de Jesus. Porque toda vez que tentamos negar a carne com a força da própria carne, a gente se torna vaidoso. E a gente fica, olha, o quanto tempo eu consigo fazer jejum? O quanto tempo eu consigo fazer? Olha, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, o Espírito Santo opera uma transformação verdadeira. Eu não vou dizer completa, porque nós sabemos que estamos ainda em busca da estatura perfeita. Então a gente vai vencendo o pecado, vai renunciando uma coisa, o Espírito Santo vai falar, ei, é isso agora que você precisa renunciar, é isso agora que você precisa abrir mão. Por isso que a gente precisa apontar para Ele. Por isso que a gente precisa perguntar para Ele. Porque vai ter dia, meu amigo, que você vai estar cansado. E pela força do seu próprio braço, você não vai fazer o que Cristo mandou você fazer. Mas quando nós entendemos que a nossa renúncia aponta para Cristo, aponta para a cruz, Ele nos fortalece. Ele nos sustenta. Ele nos constrange. Ele nos incomoda ao ponto de falar, Cristo, eu não quero mais viver o que eu vivia. Eu tenho uma oração com Cristo, e que eu falo, Senhor, se um dia, qualquer outra coisa, que não seja estar no centro da Tua vontade, que o Senhor me leve, porque eu não quero viver um tempo, a eternidade, sem estar contigo. Nem sempre é fácil, mas é necessário e recompensador. Como Deus recompensa aqueles que estão dispostos a abrir mão de si mesmo para viver para Cristo. Eu pensei, eu vou terminar essa mensagem sem chorar, porque ela foi construída em casa, num lugar de choro e de entendimento das renúncias que Cristo queria que eu fizesse. Como eu sempre brinco, e falo, é uma brincadeira, mas eu falo certo. Tudo que é compartilhado nesse altar é daquilo que Cristo já começou a ministrar na minha vida. Eu não prego nada daquilo que eu não vivo. Foi o meu voto com o Senhor. Quando eu comecei a ter a oportunidade de altar, eu falei, Senhor, que eu sempre fale a Tua verdade, que eu sempre fale daquilo que estou vivendo, que o Senhor nunca me permita abrir a boca para falar sobre algo que eu não estou vivendo. Você vai falar assim, pastor, que renúncia é essa? Que tanto você fala? Vou te dizer, não sei ainda. O Senhor falou para mim assim, Adriano, está um tempo de renúncia. Eu falo, Senhor, renunciar o quê? Não sei.
Mas algo que o Senhor já começou a ministrar ao meu coração é a sua própria vontade. Vamos começar a entender qual é a minha vontade para a sua vida. E daquilo que vier, as mudanças de Cristo não é para nos causar medo. Amém? Você não precisa ter medo da mudança, porque o Senhor, Ele te criou, Ele sabe a medida exata do que você precisa. Obrigado. Ele sabe a medida exata que você precisa. Ele sabe daquilo que você precisa abrir mão. E a gente precisa entender que Deus sempre fala. Só que sabe que algo que é interessante? Cristo começa falando de você para você. Amém? Então, antes de liberar uma palavra sobre alguém, veja se o Espírito Santo já liberou uma palavra de você para você. Porque às vezes a gente quer liberar palavras sobre os outros, sem permitir que Cristo trate a gente em primeiro lugar. Deus sempre fala, mas Ele fala primeiro com você. Eu me lembro, e essa semana, o Senhor me trouxe à memória um dos momentos de mais intensa busca que eu tive, em termos de jejum, de oração, de leitura da palavra. E eu fiz um jejum por um período prolongado. Foi uma única vez que eu fiz isso, foi a única vez que eu entendi Cristo me chamando para esse propósito. E agora, o Senhor tem me chamado também para esse propósito até dia 31 de dezembro. Eu me lembro que o Senhor ministrou tantas coisas ao meu coração. E quando nós mergulhamos na presença do Senhor, Ele começa também a nos revelar sobre o outro. Mas antes, Cristo vai falar sobre você. Primeiro Ele vai tratar você, para depois Ele te ajudar a tratar o outro. Lembra lá, primeiro o quê? Tire a trave do seu olho, para depois você não aponte a trave do teu irmão, tendo trave ainda. E a vida de renúncia é isso. É você olhar o que o outro precisa renunciar, mas ficar quietinho, porque você ainda está aprendendo a renunciar. Você ainda está aprendendo a abrir mão. Ah, mas disso daqui eu já abri mão. Beleza, mas tem coisa que Deus já mandou você fazer e você não fez. E você está olhando para o outro, mandando o outro fazer coisa que você ainda não conseguiu fazer e romper. A verdade é que a gente fala também a respeito de um avivamento. Mas o avivamento de Deus começa dentro de nós. Só depois Ele faz através de nós. Se a gente quer ver grandes coisas acontecendo no Senhor, primeiro, essas grandes coisas vão acontecer em nós. E depois, através de nós. Eu quero concluir essa mensagem perguntando para você: o que será que Deus espera de nós? Uma das coisas que eu tenho uma convicção é que o Senhor não procura culpados. O Senhor procura corações arrependidos. O Senhor procura corações dispostos a serem transformados por Ele. João 3,17
Vai dizer, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não está buscando a sua perfeição, o Senhor está buscando a sua entrega. E não procura o Senhor quem tem tudo certo, mas quem reconhece que sem Cristo nada podemos fazer. Viver uma vida de arrependimento não é vergonha, mas é o caminho necessário para trilharmos de volta para Cristo. A vida de renúncia vem com arrependimento. O verdadeiro evangelho não é sobre aquilo que podemos ganhar, mas o verdadeiro evangelho é sobre quem Cristo está nos levando a ser. Primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro a morte do eu, depois a glória da ressurreição. Hoje talvez o Espírito Santo te peça para deixar algo no altar. Não tenha medo de renunciar. Mateus 10:39 diz: quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, talvez, nessa manhã, a renúncia que você precisa ter é de abrir mão do seu próprio eu e de entregar sua vida para Cristo. De reconhecer que sem Ele você não pode fazer nada. E eu quero orar com você essa manhã. Eu quero conduzir você nessa manhã numa oração de entrega. Uma oração de renúncia. Entregando a sua vida para Cristo. O primeiro passo para você viver e caminhar e carregar a tua cruz é reconhecendo Cristo como Senhor da sua vida. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e a fazer uma oração comigo. Ninguém precisa ouvir, é você e Deus. E diz assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida a Ti. Eu renuncio o meu eu. E reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.